Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de ciências humanas e as suas tecnologias. Então a gente vai ver primeiro como que é a divisão geral da prova. Bom, assim como as demais áreas da prova do Enem, a parte de ciências humanas e suas tecnologias tem 45 questões divididas entre 4 eixos principais: história, geografia, sociologia e filosofia, com temas variados que vão envolver desde o contexto brasileiro até o contexto do mundo. A prova de ciências humanas, assim como a prova do Enem como um todo, possui somente questões objetivas. A diferença dessa prova para as demais é que na parte de ciências humanas, elas requerem uma maior interpretação de texto crítica, ou seja, a prova do Enem quer, nessa sessão, avaliar como que é o seu pensamento crítico e como que isso vai interferir entre você entender qual que é a pergunta central da questão e quais são as possíveis possibilidades de resposta. Então vamos falar um pouquinho sobre cada eixo. A parte de história a gente dividiu aqui entre 5 pontos principais que mais caem. Então o primeiro ponto é a escravidão. Desde a era medieval, onde a escravidão não tinha propriamente dito esse termo, mas esse contexto já existia, desde a Idade Moderna, onde a gente ainda tem a escravidão mascarada por ações sociais e por contextos relacionados a processos produtivos vivos. O segundo ponto importante é a questão da Era Vargas, como que ela começou, qual foi o desencadear dela, quais as características e o que ela provocou aqui no Brasil. Ditadura militar, como que começou, quais foram os principais governantes, o que ela repercutiu aqui no Brasil e no mundo, como que foi todo o percurso dela até chegar ao seu final. A Era Vargas e a ditadura militar são mais relacionadas a um contexto brasileiro, mas também pode cair a relação delas com o ambiente externo, ou seja, no âmbito internacional. O ponto de número 4 que a gente definiu que cai bastante na prova de história é a transição da Idade Média até a Idade Moderna. Características, como que era a sociedade, como que eles se organizavam, que tipo de direitos e deveres a sociedade tinha como um todo, quais os tipos de governantes, se era oligarquia, se era um poder centrado somente na mão de um rei, ou se era uma democracia. Então todo esse contexto também cai. E o quinto ponto, que também cai bastante na prova de história do Enem, é a chegada da família real portuguesa. O que a chegada da família real causou de alteração nos povos indígenas que já viviam aqui? Como que foi o processo de catequização deles? E como que a chegada deles mudou todo o funcionamento, toda a história do Brasil até ele chegar nos dias atuais que a gente vive, no ano de 2020. A prova de história, a gente também definiu 5 pontos que caem com mais frequência. A questão da geologia, o estudo dos solos, como que a vegetação pode ajudar a diminuir o impacto das chuvas na cidade. Questão de clima e demografia também cai bastante. Como que as atividades antrópicas, ou seja, tudo que é feito pelo homem, tem interferência ou não com o meio ambiente que a gente está. A parte de geografia urbana também cai bastante. Como que funciona a sociedade, como que ela está distribuída no meio, o que é território, o que é nação e outros conceitos bem importantes também caem. Questão da economia, o que é, como que a economia melhora ou piora dependendo do contexto que a gente está. Isso aqui também cai bastante. E a parte de geopolítica brasileira e mundial, desde o início da era medieval até o tempo que a gente está. Então, se a gente for parar bem para pensar, a prova de história e a prova de geografia têm uma ligação muito interessante, elas interagem entre si. Então, pode ser que numa questão de história ou uma questão de geografia tenha pontos falando sobre a Idade Média, mas que tenham relação com o contexto atual que a gente tem, justamente para comparar as funções uma da outra, comparar o contexto histórico para ver se as coisas continuam ou se elas sofreram uma alteração. E daí que vem a análise crítica da parte de ciências humanas. A parte de sociologia cai em 3 pontos principais. Os princípios, que estão relacionados ao que é a sociologia, como que ela surgiu, quais foram as características delas, quais são as características que mudaram e as que permaneceram,
que sociologia tem a ver com sociedade? O que ela pode contribuir para a melhora da mesma? Quais são os principais pensadores sociológicos que a gente tem no mundo e no Brasil e qual a influência deles para a nossa organização? Isso aí como um todo cai bastante também. Além disso, a parte de sociologia também é bem útil para a gente usar na parte de redação, porque os pensadores, eles possuem algumas frases que a gente chama de citações, que tem muito a ver com o contexto que a gente está vivendo. Ou seja, elas são atemporais, independente do tempo que a gente vai estar usando elas vão ter algum tipo de relação com o meio que a gente está vivendo. Então, a parte de sociologia pode ser útil na parte de redação também. A prova de filosofia a gente já separou em 4 pontos principais. Assim como na de sociologia, cai bastante os princípios da filosofia, quais são as características, o que é que cai, qual que foi a junção e qual foi o benefício de se usar a filosofia ao longo dos anos e quais são as contribuições dela para a sociedade. Os principais pensadores, cai bastante também a parte de iluminismo, que está relacionado à filosofia tanto moderna quanto clássica, cai bastante também. Então a gente tem essa divisão entre filosofia clássica e moderna, mas na verdade tem muita característica da moderna que vem da clássica, que ela simplesmente permaneceu, então só sofreu uma melhora. Então cai muito na parte de filosofia também, quais são as características que permaneceram de uma era para outra e o que isso pode beneficiar em questão de estudo e em questão de melhora da sociedade, desde os seus direitos aos seus deveres e as contribuições dela para a legislação. Bacana, então onde que eu encontro mais conteúdo sobre isso, Cristina? Bom, a gente tem vários sites super interessantes que falam da parte de ciências humanas. Toda a matéria traz esse conteúdo dividido em subtópicos, então você consegue pesquisar no Google a parte de ciências humanas, e aí ela vai ter a divisão completa da prova, onde cada ponto que tiver em azul vai ser referente a um subitem que você tem que dar uma olhada. O Guia do Estudante também, que foi um site que a gente já comentou anteriormente, é um site que traz, além de várias dicas sobre a prova, quais são os conteúdos que mais caem, assim como a gente apresentou no vídeo. O próprio site do INEP Educação traz um PDF super bacana, que é como se fosse um resumão de toda a parte de ciências humanas, como que a gente estuda, o que costuma mais cair, o que é importante a gente estar atento para não perder a pontuação nessa parte. E o site que se chama Pro Universidade, que também traz, assim como os outros, o resumo e vários exercícios sobre esse tema. E aqui a gente trouxe algumas dicas também para a parte de ciências humanas. Como é uma parte mais teórica, que envolve texto e interpretação, fazer o resumo dos conteúdos é uma ferramenta bem importante para que você consiga sair bem nessa parte. Fazer vários exercícios também é super importante. Grifar as partes que são mais importantes, o que realmente a pergunta está querendo saber, para que na hora da prova a gente não fique confuso com a quantidade de textos que pode aparecer. Lembrando que não necessariamente a prova da Enem é feita somente de texto. Pode ser um gráfico, pode ser uma charge, pode ser uma imagem que retrate alguma situação de época, como por exemplo, quando a gente está falando de escravidão, a prova da Enem costuma trazer várias imagens de como que era a situação dos negros naquela época, e aí fazer um gancho pontual para saber se realmente teve essa alteração no comportamento da sociedade ou se é simplesmente mascarado de acordo com a legislação que a gente está tendo. E também fazer leituras críticas, pegar textos dos filósofos e sociólogos e tentar entender o que eles estão falando, qual que é o conteúdo que eles estão trazendo, qual a relação que eles têm com o momento atual que a gente está vivendo e quais os benefícios que eles trouxeram, os pontos positivos e os pontos negativos. É sempre importante a gente fazer essa separação para que a gente consiga também absorver o conteúdo de melhor forma. Bom, o vídeo de hoje foi isso. A gente é o checklist do Enem, então continue no nosso canal. Fique atento que a gente ainda tem muito mais coisa bacana para divulgar para vocês.